Oi, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo da Antiguidade. Só que hoje nós vamos começar a estudar a Antiguidade Clássica, uma vez que já encerramos o conteúdo da Antiguidade Oriental. A Antiguidade Clássica, pessoal, são duas civilizações, a grega e a romana. Hoje nós vamos ver o mundo grego, resumidamente, lógico. Pessoal, os gregos, eles têm influência fundamental na formação do mundo ocidental. Elementos políticos como a democracia, elementos do pensamento como a filosofia, elementos dos esportes como os Jogos Olímpicos, linguísticos, uma vez que várias palavras da nossa língua, elas têm sua raiz no grego. Então, a Grécia, os gregos, eles nos legaram muitos elementos. E para compreender melhor essa história, a gente costuma dividir a história da Grécia em 5 períodos. O período pré-homérico seria o período de formação do mundo grego, ou um mundo pré-grego. É o período em que vários povos indo-europeus eles acabam migrando para essa região, para a Península Balcânica, e ali se estabelecem e formam uma civilização. A junção desses vários povos acaba formando uma civilização, a chamada civilização creto-micênica, que vão lançar a base da civilização grega, por conta de 2 elementos: a língua e a religião, a língua grega e a religião politeísta. Lembrando que os gregos acreditavam em vários deuses, que vocês devem conhecer alguns, Zeus, Dionísio, Afrodite, vocês devem conhecer dos desenhos animados ou dos filmes. Então esse é o primeiro período da história da Grécia, a formação do mundo grego, a chamada pré-Grécia. Vai chegar um momento que essa civilização cretomicênica ela vai ser invadida por um povo chamado de dórios. Então esses cretomicênicos eles vão sair em diáspora, eles vão migrar forçadamente e vão ocupar essa região da Península Balcânica, que é uma região cheia de montanhas. Então eles vão ficar isolados entre si, Esses povos que têm a mesma origem vão ficar isolados. Porém, pessoal, eles têm o mesmo elemento cultural, a língua e a religião. Guardem isso aí. Então esse é o período homérico, o período de dispersão, o período em que esses povos eles vão passar a viver isolados em grandes famílias chamadas de genos. Então a sociedade gentílica, onde o chefe é o pai, o chefe da família. Quanto mais próximo desse pai, mais poder você tem aí nesse período homérico, que recebe esse nome por conta de um poeta lendário chamado Homero, que teria escrito, provavelmente contado a história de Ilíada e Odisseia. Pessoal, depois tem o período arcaico. É o período em que as sociedades gentílicas, os genos, eles entram em decadência e vai surgir uma nova forma de organização social, a cidade-estado, que na Grécia recebe o nome de polis. Então você tem aí exemplos de várias poleis, As mais significativas, as mais conhecidas, Atenas e Esparta. E você tem depois o período clássico, pessoal, é o período de apogeu da cidade-estado de Atenas, do período democrático em que os atenienses adotam a democracia, mas também é um período de guerras dos gregos, de todas essas cidades-estados da Grécia contra os persas, depois os gregos contra eles mesmos, as cidades-estados lutando por uma hegemonia, que é chamada de suicídio grego. Isso vai abrir espaço para um domínio exterior, um domínio que vem de fora do mundo grego, os macedônicos. Os macedônicos vão acabar dominando a Grécia. E aí é o último período da história grega, chamado período helenístico. Helenístico por quê? Porque os gregos eles se autodenominavam helenos. Quem chama eles de gregos somos nós. E Alexandre, que é um macedônico, o grande, o conquistador chamado de Alexandre o Grande, ele vai dominar boa parte do mundo conhecido na época. Mas esse domínio ele é diferente, porque ele leva o ideal grego para os povos vencidos. Então ele espalha essa cultura grega. Ele, um grande admirador dos gregos, foi educado pelo filósofo Aristóteles. Então ele acaba levando esse ideal grego
para o mundo que ele conquista. Então tá aí o último período da história da Grécia Antiga, né, que acaba com a morte de Alexandre. Alexandre vai morrer e seu império vai ser dividido. Então, pessoal, um pouquinho aí, resumidamente, da história dos gregos. Leiam o material de vocês, se aprofundem mais. Um abraço e até a próxima videoaula.